nós temos uma notícia bombástica hoje. Temos o seguinte aqui no jornal 247. Jungmann revela que Thomson Flores pediu para que Lula não fosse solto após ordem judicial. O Thomson Flores, ele era o presidente lá do TRF4, o Thomson Flores, e na época daquele caso da soltura do Lula, que o desembargador encaminhou a soltura do Lula, e na verdade houve aquela história de solta ou não solta, o Thomson Flores, que era responsável pelo TRF4, ele solicitou ao então ministro da Justiça na época que não soltasse o ex-presidente. Melhor dizendo, essa é uma revelação bombástica, pessoal, porque aí nós temos aí uma questão muito séria, que é a quebra da constitucionalidade. É o desrespeito à Constituição, que ficou muito claro. Na época, se vocês não lembram, o jornal, por exemplo, o jornal como o Jornal da Globo, os principais jornais do país, os jornais tradicionais, mais precisamente a Globo, ela fez uma reportagem, inclusive, questionando o fato do desembargador ter pedido a soltura do ex-presidente Lula. Inclusive, colocando até em dúvida o fato dele ser um plantonista, se podia ou não. Claro que ele podia, claro que ali ele era o responsável no dia, o desembargador, o Favretto, poderia muito bem pedir a soltura do Lula, e na verdade houve uma situação muito complexa, né, muito desrespeitosa do Estado de Direito, perante o Estado de Direito e a democracia. O Thomson Flores, na verdade, não permitiu a soltura do ex-presidente Lula. Essa revelação é bombástica porque o Raul Jungmann, que na época era o ministro da Justiça, ele se negou, inclusive, a fazer isso, mas, na verdade, de certa forma, deu de ombros, porque o que aconteceu? A história durou até o início da noite e, finalmente, o ex-presidente Lula não foi liberado. Foi envolvido nesse caso aí, até o Sérgio Moro, que estava de férias, interferiu para que o Lula não fosse solto. Então, o que nós temos aí, na verdade, é uma inconstitucionalidade, uma quebra do Estado de Direito, é um desrespeito. E é importante colocar o seguinte, pessoal, essa decisão aí demonstra claramente a fragilidade das instituições brasileiras, que com esse desrespeito nós chegamos à situação que chegamos no momento, que é o avanço das milícias, de um Estado policial, de um governo que ofende a sociedade e que apoia, inclusive, as milícias. Está aí essa revelação bombástica. Depois de tudo isso, qual a sua opinião sobre esse assunto? Dê a sua opinião sobre esse assunto, é muito importante que você coloque no comentário. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber nossas novidades. E olha, tem também a nossa playlist de sociologia, de ciência política, de atualidades, de cinema e literatura e muito mais. Até mais.